Coisas que te contaram que você sempre acreditou. Vamos falar sobre emoções? Vamos falar sobre emoções nesse vídeo? Eu sou o Éder da Many Dog Training e não se enganem, você está sim num canal de adestramento. Só que eu acho de grande valia, de uma extrema importância que a gente fale também sobre as nossas emoções. Afinal de contas, a gente lida com pessoas. O cachorro é só mais um elemento nesse quebra-cabeça, tá certo? Então, o motivo desse vídeo aqui é o seguinte, que você possa se conhecer mais e que você possa dar um respaldo muito maior aos teus clientes. Porque se você se conhece como ser humano, você consegue entender a dor do teu próprio cliente. Então a gente vai falar um pouquinho de emoções, como que a gente pode gerenciar as nossas emoções e se é possível realmente fazer isso. Com base nisso tudo que eu estou te dizendo, eu quero trazer um pouquinho da minha experiência no que diz respeito à inteligência emocional, sem banalizar o termo, tá certo? Então eu estou estudando muito sobre isso e quero dividir com vocês, tá? Tudo aquilo que eu estou passando, que eu estou vivendo e o que está dando certo ou não na minha vida. E para mim fez muito sentido isso que eu vou compartilhar com vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre emoções. Medo, por exemplo. O que é o medo? Medo é uma emoção natural que todos nós sentimos. Se você der um Google, você vai perceber que o Google vai te dar essa resposta. No entanto, ela é separada, ela é dividida, né, em duas camadas, tá? O medo inato e o medo aprendido. O que seria o medo inato? Medo inato ou a emoção inata é aquela emoção que a gente nasce, né? Se a gente está falando aqui de medo, então por que será que algumas pessoas não têm medo de falar em público? Quantos será de vocês aí que não tem medo de falar em público? Outros têm. Quantos será de vocês que têm medo de altura? Uns têm, outros não. Então, talvez, e para mim faz muito sentido isso, que a gente não nasce com essas emoções. Acima de tudo, o medo. Eu acredito fielmente que essa emoção é uma emoção aprendida. É uma emoção aprendida por informações que me deram ou por experiências vividas. Então, quando se trata de medo, talvez uma experiência que você viveu que não foi tão agradável assim. E aí o que vai acontecer? O seu cérebro vai fazer uma projeção daquilo que você ainda não conhece e vai identificar aquilo e vai trazer à tona de volta aquela sensação. É daí que sai o teu medo. De repente, uma criança que estava, sei lá, na sala de aula, estava falando em público, de repente ela recebeu uma prensa, uma dura. E aí ela sentiu o quê? Vergonha. À medida que ela sente vergonha, ela vai registrar isso, ou seja, foi aprendido. Certo? Uma pessoa que tem medo de altura, por exemplo, eu posso dar alguns exemplos, e eu vou me colocar como exemplo também. Quantas e quantas vezes, na fase de criança ali, eu caí do berço? Caí da cama. Isso me gerou o quê? Uma dor. Talvez eu tenha adquirido medo pela altura nesse processo. Mas não foi aí que eu adquiri meu medo por altura. Vou contar uma historinha aqui. Quando eu tinha aproximadamente 3 aninhos de idade, eu estava na casa do meu coleguinha. Ele chama André. E aí eu estava lá na casa dele, a gente estava brincando e tudo mais, 3 aninhos. Então eu me enchi, queria ir embora. O portão estava fechado. O portão, ele tem mais ou menos ali, ou ele tinha mais ou menos ali uns 2 metros de altura. O que eu fiz? Eu escalei, 3 aninhos, tá? Eu escalei esse portão e fui para minha casa. E aí minha mãe, nossa, mas o que você está fazendo aqui? O portão não estava fechado? O que aconteceu? Ah, mãe, eu não quis ficar lá, vim para cá e é isso. Nesse momento eu recebi uma dura repreensão da minha mãe, que eu não poderia ter pulado o portão. No entanto, não foi talvez a correção, mas o jeito que ela falou. E naquele momento talvez eu tenha adquirido ali o medo por altura, tá?
Então vamos lá, raízes do medo. Muitos neurocientistas, como Lisa Feldman, acreditam que o medo não é uma emoção inata, mas algo que é construído no nosso cérebro com base nas nossas experiências e no nosso ambiente ou por informações que nos foram dadas. E aí, como que funciona o nosso cérebro? Ele vai pegar essa informação atrás, às vezes é uma coisa que você não tem controle, é inconsciente. Só que ele coloca essa coisa, que ele buscou lá atrás, ele coloca essa coisa à tona de novo. Quando você está prestes a fazer algo que vai te lembrar isso. Então o que o seu cérebro faz? Ele faz uma projeção daquela experiência que você está vivendo e ele puxa. E ele fala assim, olha, foi uma péssima experiência. Você vai mesmo falar em público? Você vai mesmo subir essa montanha? Você vai mesmo encarar essa altura? Será que a gente nasce com isso ou não? E para exemplificar isso, esse estudo de Lisa Feldman, inclusive ela está no TED, se você quiser, você pode conferir o que ela está dizendo lá, tá? Eu não vou conseguir trazer fielmente as palavras delas, porque eu sou um adestrador, não sou um neurocientista, não sou professor nem nada disso. Mas quero sim compartilhar as minhas experiências, tá? Então assim, ó, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês uma imagem, tá? Para comprovar isso que eu estou te dizendo. Essa é uma imagem preta e branca. Vamos lá, a imagem está aí. O que vocês estão enxergando nessa imagem? Vou dar um tempinho aqui para vocês, tá? Uma imagem preto e branco. Então, o que eu quero dizer? O cérebro humano é uma máquina incrível. Ele tem habilidades, mas ele não consegue saber, né, o desconhecido. É o que você está tentando fazer. O que seu cérebro está tentando fazer nesse momento, observando essa imagem? Ele está tentando buscar padrões. Coisas que foram faladas para você ou coisas que foram vividas por você. Ou seja, uma experiência. E não importa se essa experiência é positiva ou negativa. Se essa experiência for negativa, provavelmente você vai sentir medo. Certo? Agora eu vou revelar aqui essa imagem. Revelei essa imagem. Quantos de vocês, eu quero agora que você faça um comentário aqui. Quantos de vocês enxergaram isso aqui que eu estou mostrando agora? Quantos? Talvez ninguém. Quem já deve ter visto esse estudo, provavelmente acertou. Mas eu acho que são poucos. Agora, se eu colocar de volta a imagem preto e branco, o que você vai enxergar? Você está vendo aí, né? Você está vendo a imagem da cobra. Não é isso que você está vendo? Põe no comentário aqui se é isso ou não. O que a gente acabou de fazer? Essa experiência, a gente condicionou o cérebro a buscar um padrão. Agora que você conhece que é uma imagem que foi revelada, agora quando você vê a mesma imagem que você não entendeu nada, agora você consegue enxergar com perfeição uma cobra, uma serpente. Isso dá uma base para Lisa dizer que a gente não nasce com essas emoções. Não nasce com medo, não nasce com ansiedade, não nasce com nada disso. Mas a gente projeta isso ao longo da nossa existência. Então assim, ó, tem duas maneiras que a gente pode classificar isso. A primeira e a mais forte. Do 0 aos 13 anos de idade. Anota aí. Pega o seu caderninho e anota aí. Do 0 aos 13 anos de idade, a gente está passando por uma fase que chama cientificamente de socialização e aprendizado. Na infância, passamos por um processo chamado socialização, onde internalizamos emoções e medo ao ambiente ao nosso redor, do ambiente ao nosso redor. Aqui é o que o medo muitas vezes começa a ser aprendido, tá? Socialização no aprendizado e viés de confirmação. Isso aí, essas duas coisas você vai aprender ao longo da sua vida inteira. No entanto, do 0 até os 13 anos de idade, isso fica muito forte na sua mente. E é por isso que eu te perguntei, né? E é por isso que eu comecei o vídeo falando. Coisas que te disseram que você acreditou.
né? Qual que é a tua verdade? A tua verdade foi aprendida por uma experiência ou a tua verdade foi aprendida por uma informação que te deram? Um exemplo de informação que te deram. Pô, homem não presta. Você cresceu ouvindo isso. Homem não presta. De quem que você mais ouve isso? Talvez da matriarca da família, tua mãe. Talvez de uma tia. Né? Só que quando você chega na fase adulta, o que você pode começar a pensar? Que homem nenhum presta. Aí faz uma generalização dessa informação. Tá? Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Mas vamos lá. As diferenças aqui. Tá? Socialização de aprendizado e viés de confirmação. São duas coisas distintas. São duas coisas completamente diferentes. E a gente vai aprender aqui, ó. A socialização é um processo pela qual as crianças aprendem e internalizam valores, normas e comportamentos do seu ambiente. Esse processo pode influenciar a formação de medos aprendidos, entre outras emoções. Já o viés de confirmação é o fenômeno cognitivo onde as pessoas tendem a buscar, interpretar e lembrar de informações que confirmam as suas crenças pré-existentes. Certo? Ignorando ou subestimando informações contrárias, esse viés pode reforçar os medos ou as crenças que foram aprendidas durante a socialização, mas são conceitos completamente diferentes. Então, enquanto a socialização é o processo de aprendizado social, o viés de confirmação é um mecanismo pela qual as pessoas mantêm e reforçam suas crenças ao longo do tempo. Então a gente volta lá para o título. Coisas que te contaram que você acreditou. Deixa eu dar um exemplo meu de novo aqui. Eu sou um cara que, quando tinha 4 anos de idade, eu tive um pai que teve problemas com bebida e minha mãe não suportou mais. Eram várias e várias brigas. Minha mãe não suportou mais. O que aconteceu? Minha mãe foi embora, pegou alguns itens da casa, me pegou e foi embora. O que eu fui aprendendo ao longo desse tempo? Primeira coisa, eu não tive o patrocínio paterno. Então, eu fui uma criança ali naquele período sem identidade. E aí o que foi acontecendo? Minha mãe teve que trabalhar, teve que me criar, e eu ficava a maior parte do tempo sozinho. Mas, o que acontecia? Aniversário, Natal, Ano Novo, Páscoa, todas essas datas comemorativas, minha mãe não tinha o costume de fazer. Eu aprendi isso. Foi isso que me contaram. Que essas datas não valem nada. Quantas e quantas vezes eu falava, mãe, hoje é meu aniversário. Ela dizia, tudo bem, é um dia comum. É um dia como todos os outros. Tanto é que até hoje minha mãe tem dificuldade de saber quantos anos eu tenho. Mas o que isso influenciou na minha vida adulta? O que isso influenciou? Como que foi essa verdade? Como que eu lido com isso hoje? O que acontece? Cerca de quase um ano aí atrás, eu terminei o último relacionamento. Eu terminei não, né? Nós terminamos o último relacionamento, eu e minha ex-namorada. Uma das coisas que pegou bastante foi que no primeiro ano de namoro, eu esqueci completamente a data. Para mim, não fazia muito sentido, certo? Só que, ao contrário de mim, ela teve uma família um pouco mais estruturada, que se reunia em todas as datas comemorativas, acima de tudo, os aniversários. Percebam que o valor que ela aprendeu é diferente do meu, a escola que eu aprendi é diferente da dela. Eu esqueci e isso foi um motivo para uma briga. Talvez você deva estar imaginando, pô, Éder, você pisou na bola. Ou, cara, que besteira. De um lado ou do outro, né? Talvez do lado dela. Pô, que bobeira, tal, não era motivo, mas era uma crença e é uma informação que foi lhe dada, que foi aprendida. Então, teve brigas, e isso foi criando fissuras
na minha vida adulta. Isso foi criando rachaduras e, dentre outras brigas, a gente rompeu o relacionamento. Tá? Mas o que eu me lembro aqui, que isso pegou bastante. Éder, a sua mãe estava errada, você carrega mágoa? Não. Não. Esse foi o jeito que ela foi ensinada. Esse foi o jeito que foi passado para mim. Agora, hoje eu consigo enxergar que para ela, para minha ex-namorada, era uma coisa importante. Era uma coisa importante. Perceba que a gente está falando de medo, mas eu estou te trazendo outra coisa de aprendizado aí. Então, ao longo desse período de 4 anos até os 13, a gente vai pegando informações, vai criando a nossa própria verdade. E para mim essa era a verdade. Para ela não. E foi muito chato isso. Só que hoje eu consigo entender que para ela fazia muito sentido. E agora eu aprendo. A partir daqui eu aprendo como lidar com isso. Com as frustrações. E com o que é ensinado. Cada pessoa tem uma escola diferente. E é por isso que a gente tem que avaliar essas coisas, essas emoções, quem entende quem e como é isso. E como é tratado isso. Vamos voltar aqui. Então eu já dei para vocês uma referência da neurociência, tá? Que é Lisa Feldman, que ela bate de frente com quem? Paul Ekman. Paul Ekman é um outro estudioso, só que Paul Ekman diz que a gente nasce sim com essas coisas e que ele consegue captar as nossas emoções na face. A leitura não verbal, microexpressões conseguem revelar aquilo que a gente está sentindo. Enquanto Lisa defende que é impossível fazer isso, porque a cada sensação que a gente tem uma reação diferente. Um exemplo bem legal que ela dá é que é assim, você já aprendeu que o cérebro ele vai pegar padrões, assim como na foto. Então o que acontece? O exemplo que ela dá é assim, você está numa padaria, ou você está preparado para ir a uma padaria. Pois bem, quando você pensa na padaria, seu cérebro já começa a dar comandos ao seu corpo. Então pode ser que nesse processo você comece a se lembrar do cheiro do pão fresco, dos doces que tem lá. E aí ele começa a mandar mensagens ao seu corpo. Por exemplo, pô, tô com fome agora, que vontade de comer aquele pão. Você consegue às vezes até sentir o cheirinho, porque seu cérebro já viu isso uma vez. Então, aí ela fala, ó, a pessoa, o indivíduo vai até a padaria e aí ele já tem aquela sensação do pão fresco. E aí o estômago dela aperta, até chega a doer por conta da fome. Mas o que ela fala? A mesma sensação que você sentiu ao ir na padaria e lembrar da padaria e do pão fresco, talvez seja a mesma sensação, o talvez é meu, tá? Não é dela. Ela diz que é a mesma sensação que se você estivesse na fila de um hospital esperando um resultado. No entanto, a interpretação vai ser diferente. Você vai sentir aquela mesma dor no estômago, mas dessa vez o seu coração pode acelerar, a sua respiração pode ficar mais ofegante. Medo. Mas ela defende o quê? Que é a mesma sensação, com um comportamento diferente, porque você sim ensinou o seu cérebro a ter medo daquela situação. Quantas e quantas pessoas tremem de medo na hora de fazer uma prova? Esquecem tudo. Começa a fazer a prova, se prepara, começa a fazer a prova, deu branco, esqueci. Quantas e quantas pessoas? Quantas e quantas pessoas não conseguem falar em público? O que será que aconteceu nesse processo do 0 aos 13 anos? E isso vai além, tá? Mas a fase mais importante são essas aí. De repente essa criança estava na escola, de repente essa criança estava num grupinho de colegas e ela começou a se falar mais alto, se exaltar e alguém foi lá e a repreendeu. Isso criou o quê? Uma dor. Essa dor ela vai carregar para onde? Para o futuro. Éder, não pode repreender, é isso que você está falando? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que tem maneiras e maneiras e maneiras, e a forma explicativa de uma repreensão é a melhor de todas.
Tem que explicar o porquê. Entendeu? Para que essa pessoa não tenha depois lacunas emocionais lá no futuro. Pessoas que têm medo de altura. Será que caiu do berço? Será que foi repreendida pelo portão, né, na hora que pulou o portão? Será que caiu muito da cama? E aí ela constrói ali, depois em coisas diferentes, a mesma sensação que ela sentia? É inconsciente, é completamente inconsciente. Né? Agora, já que eu trouxe aqui neurocientistas, o neurocientista vai chamar isso de conjuntos neurais. Uns acreditam, outros não. Uns defendem que você nasce com as emoções, outros não. Agora tem que ver o que vai fazer sentido para você. Né? Como eu te falei, eu sou apenas um adestrador, mas eu acho que entender essas coisas é de grande valia para você se entender melhor e tratar os seus medos. Acima de tudo, depois conversar com os clientes de vocês. Tá? Muito cliente nosso tem medo do próprio cachorro. Só consegue ficar, né, numa postura um pouco mais interessante mediante ao cachorro quando tem ferramentas. Aonde será? Da onde será que veio isso? Então é super importante que vocês aprendam isso, né? Que pelo menos faça sentido. Se não fizer sentido, aí sinto muito, você perdeu muito tempo nesse vídeo. Mas se fizer sentido, estude um pouco mais. Porque eu não sou o profissional dessas áreas, mas estou aqui para contar a minha experiência. Agora vamos lá. Segundo Timóteo 1:7, o que Deus diz? Pois Deus não te deu um espírito de covardia, mas poder de amar e o poder do equilíbrio. A Bíblia diz, Deus não te deu um espírito de covardia. Mas você tem esse espírito, muitas das vezes, né? Em determinadas coisas que você vai fazer, mas foi uma coisa que foi aprendida por você. Foi aprendida, alguém te deu essa informação ou foi uma experiência ruim que você teve. Certo? E aí como que a gente conclui esse vídeo aqui? Então entendemos que o medo pode ser aprendido. Podemos começar a ressignificar, de novo, não vamos banalizar esse termo, tá? Ressignificar, que é basicamente o que a gente faz com os cães aqui. Basicamente, quem treina cachorro faz isso. Tá fazendo isso e nem tá percebendo. Como que eu faço para o cachorro, como que eu mostro para o cachorro que a caixa de transporte é um ambiente de tranquilidade, é a toca dele? Ressignificando. Então tem sim a correção nos momentos que eu quero interromper um comportamento, mas tem a bonificação quando esse cachorro acerta. Olha que é a mesma coisa. Ah, muito bom. Você é inteligente. Você é inteligente. Então vamos lá, aqui, ó. Ao entendermos que o medo pode ser aprendido, podemos começar a ressignificar nossas experiências. O processo do recondicionamento é o nome correto para isso, tá? Recondicionar. Então a gente vai fazer um processo de recondicionamento. Pode ajudar a transformar os medos antigos em novas associações positivas. Ao enfrentar seus medos, lembre-se de dar pequenos passos. Então, a pessoa que tem medo de falar em público, se ela consegue detectar que foi alguma coisa lá na fase da infância, se ela consegue detectar que foi uma coisa que ensinaram a ela, tá? Por exemplo, se você fizer uma enquete na rua, você tem mais medo de falar em público ou você tem mais medo de morrer? Provavelmente essa pessoa vai falar que tem mais medo de falar em público. Sabe por quê? Porque é o medo da ridicularização, é o medo da vergonha. E a pessoa passa mais tempo pensando, né, na validação alheia e com medo de passar vergonha do que, propriamente dito, com medo da própria morte. Isso é muito forte. Então, ao enfrentar seus medos, lembre-se de dar pequenos passos. E você tem medo de algo, como falar em público ou de altura, enfrente de forma gradual, que é nada mais, nada menos a gente pratica com os nossos cães em exposição social. É a mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Veja como o seu cérebro começa a reagir de maneira diferente. Cada pequena vitória é uma oportunidade para reescrever o que você sente e de viver com mais confiança e equilíbrio. Então, se você não consegue detectar se aquilo que você está sentindo medo, que você está sentindo ansiedade ou qualquer emoção que seja desconfortável, se você não consegue detectar a raiz,
Vá se colocando, vá se projetando a esse momento. E aí o que vai acontecer? Você vai fazer pequenos passos. Desses pequenos passos, você vai fazer grandes festas. Grandes festas. O que vai acontecer? Seu cérebro vai começar a reescrever. Lembra lá da imagem? Imagem preto e branco, você não viu nada. Depois eu mostrei a imagem de novo. Aí depois eu voltei a preto e branco. O que você enxergou? A imagem que eu te mostrei. Então lembre-se, o nosso cérebro ele não é capaz de pensar no desconhecido. Você não pode ter medo do desconhecido porque seu cérebro não é capaz de voltar, de pegar os arquivos ali de tudo aquilo que você já passou ou não. Mas a gente pode fazer isso de maneira gradual. Mas eu vou falar para você assim, ó, seja gentil com você. Ande passo a passo. Faça grandes festas nas pequenas conquistas, que logo você vai reescrever a tua habilidade de lidar com o devido assunto. Certo? Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês, esse é o bate-papo e essa é a experiência que eu estou vivendo, estudando um pouco mais isso, e é fascinante. Como eu posso gerenciar os meus sentimentos, não são todos e é uma coisa extremamente difícil. Entenda que eu não estou te dando uma fórmula aqui mágica, uma coisa ninja, Jedi, para você sair da tua depressão. Não é isso. Mas você consegue sim gerenciar algumas coisas que te atrapalham e muito. Tá certo? Bom, pessoal, eu sou o Éder da Many Dog Training. Fique por aqui. Espero vocês no próximo vídeo.